A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Curitiba, bom dia todo mundo, bom dia povo de Deus, bom dia todos aqueles, onde quer que seja a sua cidade, né, que estão participando conosco da Cadeia da Prece, nesse momento, nesse horário. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e o fato de vocês estarem constantemente me recebendo em casa para receber uma ministração, né, da Palavra de Deus. E a gente pode não ser lá um grande pregador, a gente pode não ser um dos bacanas, mas uma coisa é certa, nós procuramos trazer até você a palavra como ela é. E encerramos as 21 semanas e já estamos trabalhando desde agora para o início de dezembro o nosso grande projeto de vida, que este ano vai ter o tema Conta as Estrelas, né? E já começamos o ano no segundo ou terceiro dia de 2022 com os 6 dias de clamor para 12 meses de vitória, com o mesmo tema, Conta as Estrelas, né? A mesma promessa que Deus fez a Abraão, por herança, nos pertence. Então está na hora de nós realmente acreditarmos que vamos dar a volta por cima, pessoalmente, familiarmente, em termos financeiros, e que o Brasil, em nome de Jesus, vai se tornar uma potência mundial. Já é, mas uma potência muito maior mundialmente falando, né? Eu creio nisso de todo o meu coração e não adianta a esquerdalha tentar atrapalhar. Nós vamos passar com o trator, né? Então é nessa confiança que nós queremos ministrar a vocês nesse encerramento de ano e começo de um novo ano, isso que Deus disse para Abraão diante da impossibilidade dele ser pai e da sua esposa Sara ser mãe devido ao adiantado da sua idade. Conta as estrelas, essa será a tua descendência. E o que eu quero desafiar vocês desde agora, conta as estrelas, porque esse será o resultado na sua vida e na sua descendência também, em todos os termos, se você pode acreditar. Agora deixa eu falar com o Ministério Quadrangular aqui de Curitiba. Curitiba não, do Estado, não é? Segunda-feira agora, dia 27, também chamado de depois de amanhã, nós vamos ter uma reunião distrital aqui na nossa igreja em Ecoville. Pastor Marcos Amorim, nosso presidente, está convocando todos os pastores titulares da Grande Curitiba, ou seja, Curitiba e região metropolitana, com chamada e tudo que é devido, né? E no sábado, já dia 2 de outubro, começando às 8h30 da manhã, deixa eu ver se é isso mesmo, mas eu acho que é assim. Não, começando às 10 horas, né? Às 10 horas da manhã, com abertura e a composição da mesa, às 10h30, às 14h30 com votação, temos eleição para presidente e mais 5 ou 6 cargos do Conselho Estadual. E às 19 horas, o culto de encerramento, com apresentação, consagração de ministros, apresentação de novos obreiros, né? De novos aspirantes. Então, dia 2 de outubro, começando às 10 da manhã, só tem um detalhe, né? Nós não vamos permitir que fiquem aqui. Passa pelas salas, faz sua votação e volta para casa. Os únicos que vão ficar para o culto da noite, né, são os postulantes. Ninguém está convidado a participar. Infelizmente é assim, né? Meio grosseiro, mas é a necessidade, né? Não podemos botar 3.000 pessoas aqui. Evidente, né? Então o pessoal vem do interior, vem da região metropolitana e vota e volta para casa, né? E só ficam os postulantes para o culto da noite às 19 horas. Enquanto isso, todos os trabalhos da igreja aqui nesse dia 2 de outubro estão suspensos. Mas domingo já estamos de volta, né? Domingo já estamos de volta. E as portas estão abertas para você e a sua família participarem de culto como este. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.
capítulo 6 de Daniel, nós vemos... Deixa eu ler uma parte do capítulo 6 do começo, embora o importante, o foco, seja um versículo que está mais à frente. E pareceu bem a Dario, o rei, né, constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, tipo governadores. E sobre todos esses, 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aí veio a inveja. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar outra ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca vamos achar um motivo para derrubar o Daniel, se não o procurarmos contra ele na própria lei do seu Deus. Então vamos pular para o versículo 9. Por essa causa, o rei Dario assinou essa escritura e edito, e Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu jardim janelas abertas, viradas para a banda de Jerusalém, né, para os lados de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças, sabendo, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, virado para Jerusalém e suplicando diante do seu Deus. Amém? Daniel foi um dos sequestrados da sua terra, né, pelos babilônios, que pegaram a nata de Israel e trouxeram para si. E entre essa nata estava Daniel, que foi o mais proeminente de todos, né? E pelo fato dele ser extremamente competente, um homem decente, com caráter, personalidade, enfim, um verdadeiro cristão, né, naqueles tempos, homem de Deus, em função disso, ele se fez notar. Ele já era notado, já estava nessa condição, porque ele interpretou os sonhos do rei. E Daniel, então, começou a se salientar, vamos assim dizer, gerando com isso um ciumeira que, tipo Brasília, aqui no Brasil, né, onde todo mundo quer devorar todo mundo, né, é terrível. E o rei, então, se propôs, vendo Daniel, disse: bom, já que eu botei 120 governadores, vou botar um presidente sobre eles, né? Facilita o meu trabalho, vou honrar o Daniel que merece. E aqueles homens, então, ficaram tentando armar uma cilada, como tanta gente procura armar ciladas para nós por inveja, principalmente, por maldade, por ciumeira. E a única coisa que eles podiam pegar, Daniel, era em alguma coisa referente ao seu Deus. E sabiam que Daniel todo dia orava. Ia para uma janela, que se direcionava milhares de quilômetros, mas para Jerusalém, como é costume até hoje. Por isso temos o Muro das Lamentações, lá em Israel. E ele todo dia, então, vamos pegá-lo nisso. Mas como pegá-lo nisso? Se ele não estava fazendo nada de errado. Então vamos tornar errado o que está certo. E desculpa a expressão, mas o puxa-saquismo, né, tão comum na política, os levou a pensar numa trama que pudesse prejudicar Daniel. E então foram ao rei e disse: ó rei, tu és Deus, você é bonito e não sei o que, você é lindo, Brad Pitt não é ninguém perto de você e tal. E vamos fazer uma coisa, tu és Deus, vamos instituir por um tempo aqui que ninguém pode se curvar diante de outro Deus que não seja tu mesmo. Inflou mais que baiacu, né? Inchou,
Pegaram na veia, ou seja, na vaidade do rei. E o rei nem pensou duas vezes, nem pensou no seu maior amigo. Sempre acontece isso. Eu já fui vítima disso, politicamente falando, né? Dentro da igreja. E simplesmente assinou o decreto. E eles, mais do que rapidamente, correram aos arredores da casa de Daniel para pegá-lo em flagrante no crime. Qual era o crime? 3 vezes no dia, se voltar para a janela que ia de encontro a Jerusalém e orar ao seu Deus. Não deu outra. Muito contrariado, dizem que palavra de rei não volta atrás, né? Isso pelo menos só se diz também, né? E ele disse: não tenho o que fazer, eu vou ter que sacrificar meu melhor amigo. E ainda por cima engendraram uma forma terrível. Não era simplesmente decapitá-lo, era jogá-lo numa cova com leões famintos para ser devorado. O resto vocês conhecem, né? Muito a contragosto, o rei permitiu que isso acontecesse. Daniel, que já tinha 80 anos de vida, foi lançado na cova dos leões. Só que antes do Daniel cair lá embaixo, até porque ele não podia cair lá em cima, né? Eu me corrijo. Antes dele chegar lá, o anjo do Senhor já tinha se apresentado diante dos leões e disse: olha, quietinho, hein? Jejum para todo mundo. E simplesmente, de uma forma sobrenatural, Daniel foi salvo e o rei ficou feliz da vida, né? E por que eu fiz questão de enfatizar o rosto virado para o templo de Jerusalém? Porque isso é uma coisa que nós temos que aprender a fazer na vida. Não estou ensinando nada de judaísmo, não estou querendo judaizar vocês, porque isso é do tempo da lei, e para a glória de Deus nós estamos vivendo na graça, não temos que nos meter nada que diga respeito ao judaísmo, né? Vamos deixar isso bem claro, né? Mas então, o senhor quer dizer que nós temos que descobrir para que lado é Israel e nos virarmos para lá? Não, também não é isso. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos que ter uma janela. Nós temos que orar, né? Que era um hábito comum no Antigo Testamento, e mais que isso, era o cumprimento de uma aliança entre o rei Salomão e Deus, quando da consagração do templo, que Davi, seu pai de Salomão, juntou tudo aquilo de material que superabundou, sobrou para quase fazer 2 templos, né? E então ali ele fez uma aliança com Deus a respeito dessa situação, visto que, como disse Davi antes, eu moro num palácio e não tem cabimento. Eu sou um simples rei, morar no palácio, e o meu Deus habitar um tabernáculo. Então, nas suas palavras, ele disse: então eu vou construir um palácio para o meu Deus, que foi o templo em Jerusalém que ele construiu. E então, quando da inauguração, quando milhares de animais foram abatidos, né, em oferenda a Deus, né? Era o sangue, na verdade, não era a morte do animal, como não foi a morte de Jesus que nos salvou, pagou o preço, foi o sangue, né? Então tem um trecho lá em 2 Crônicas, no capítulo 6 também, que diz assim: toda oração orava a Deus Salomão, e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga, o seu coronavírus, né? A sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, ou seja, se voltando para esta casa, não importa onde esteja, não é nada, os outros textos falam assim, então ouve tu dos céus, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. E assim, todo aquele que quisesse ter a sua oração verdadeiramente respondida, onde quer que ele estivesse,
ligava o seu GPS, que no caso eram as estrelas, né? Virava-se para o templo. E no caso aqui, 3 vezes ao dia, o profeta Daniel abria a janela do seu quarto e de joelhos ele orava em direção ao templo de Jerusalém. E o Elias, embora não esteja assim bastante claro no texto, precisa, né, estudar um pouquinho, quando orou por chuva em Israel, lá no Monte Carmelo, após 3 anos e 6 meses de seca, né, ele se voltou em direção ao templo. São coisas que a gente lendo não percebe, porque ele no monte podia ver o mar, mas havia um lado que não se via o mar, mas é para onde ele se voltou para orar a Deus naquele momento que veio o fogo do céu e depois veio a chuva, né? Então quando ele estava virado para Jerusalém orando, aí depois que tudo aconteceu ali, ele mandou o seu ajudante, o seu obreiro, ir para o outro lado e diz: vai lá e olha para o mar, para ver se você vê alguma nuvem se formando para trazer a água, não é? É tão necessária para Israel, que está em crise em todos os sentidos. Então Elias também, não é? Elias também orou voltado para Jerusalém. E o concerto firmado entre Deus e Salomão ainda é muito levado a sério pelos judeus, que, como eu disse, fazem do Muro das Lamentações um lugar sagrado, um símbolo da religiosidade da nação, e que todo turista como eu vai lá, faz uma oração. Eles têm aquele costume de ficarem o tempo todo fazendo assim, né? Que também tem explicação para isso. E a gente coloca lá um bilhetinho. E naquele lugar, no século X a.C., no Muro das Lamentações, estava o primeiro templo, que foi destruído pelos babilônios, né? No acontecimento é conhecido como a diáspora, que foi a fuga, foi o fato de espalhar o povo para todo lado, né? E do cativeiro babilônico, os judeus viravam o rosto para o leste, como o Elias fez também, né? Em direção ao templo, para realizarem todas as suas orações. E essa orientação já tinha sido predita pelo próprio Salomão. Quando forem para o cativeiro, ele acreditava mesmo na graça de Deus. Estava tudo bem, estava tudo maravilhoso, mas ele sabia que lá na frente ia acontecer alguma coisa de ruim com aquele povo, porque o povo era ruim. E então ele dizia: quando forem para o cativeiro, vocês vão aprender a orar voltados para esse templo, e Deus vai ouvir a sua oração e vai responder a oração de cada um. Podemos orar de qualquer maneira, porque rituais não impressionam Deus. O que impressiona é a intenção do coração. Quando eu era novo na fé, eu buscava tanto o batismo no Espírito Santo. É bonito, toda a igreja falando em línguas estranhas, né, na linguagem dos anjos, tal. Ainda mais a igreja que eu venho lá com o pastor Agostinho, o pastor Fioravante, né? Era um culto de cair o telhado, né? Todo o povo batizado, muita gente batizada no Espírito Santo, e eu nada, faça assim, faça assado, faça cozido, faça frito, e nada. Eu não consegui, irmã, né? Tentavam me ajudar nos cultos na igreja, nos cultos em casa, aquela coisa arada toda, até que um dia, eu lendo 16:15 de Marcos, que nos dá autoridade sobre demônios e tudo mais, para curar doente e falar novas línguas, 1h da manhã, eu vou para minha sala, me ajoelho no canto e começo a sentir uma presença horrível. Um capeta lá, um capiroto lá estava na sala, me sentia arrepiado, né? Crente novo, mas eu vi o que o meu pastor fazia, né? E eu tinha acabado de ler o texto: em meu nome expulsarão demônios. Eu disse: ô coisa,
Não te vejo, mas sei que você está aí. Tudo arrepiado, né? Naquele tempo eu tinha cabelo. E eu disse: sai daqui em nome de Jesus. E ó, no mesmo instante eu senti uma paz na sala tremenda. Aí eu me animei de vez. Ô Senhor, se isso funciona, o resto tem que funcionar na minha vida, e eu quero hoje. Aqui diz: falarão novas línguas. Eu quero. E há 40, quase 50 anos eu sou batizado no Espírito Santo, sozinho na minha sala. Sabe, então não tem esse padrão que as igrejas impuseram, né? Não tem. Eu entendo que a simbologia de orar em direção ao templo em Jerusalém também tinha um valor para os profetas, tinha um valor para os reis, para o povo, que excedia o exterior. Eu entendo, eram outros tempos. As pessoas hoje assistem essas novelas aí, como essa da Record, ficam escandalizados com as filhas de Ló, com o pai, essa coisa arada toda. Mas, gente, tudo tem explicação lógica, né? Muito lógica. Mas não é exatamente assim que você vai lendo com pressa, passando por cima, que você vai entender. É texto e contexto, tudo se explica, né? Então, no caso aqui, dessa gente que orava virado para o templo, a gente tem que entender que era um reconhecimento de dependência para com Deus, de olhar em direção ao templo, que era como olhar para o próprio Deus. Era assim no tempo da lei, devido à aliança que Deus fez com Salomão e vice-versa, não é? E essa comunicação, que a gente pode chamar de transcendental da oração, que supera os limites humanos, né? É válida por todas as gerações, até que se finde os nossos dias, sim. A Bíblia diz assim: Daniel olhava para Deus através de sua janela. E nós? O que é que se diz dos olhos? São o quê? As janelas da alma. O que é que nós olhamos por essas janelas? Esse que é o importante. Nós também temos janelas para olhar para o nosso Deus. Então, que cheguemos a Deus, a nossa oração, não misturando com reza, com poder do pensamento positivo, com autoajuda, com nada, né? Mas que a gente possa chegar a Deus com inteira certeza de uma coisa: de que esse Deus que habita num alto e sublime trono de glória é aquele mesmo Deus que faz morada em nós através do seu Espírito Santo, que também é Deus, assim como Jesus é Deus, uma triunidade divina, não é? Que nós cheguemos a Deus sempre pelo único e vivo caminho, Jesus Cristo, que, como diz a palavra, é o nosso verdadeiro mediador. Não importa em que lugar, em que direção, em que circunstância, em que tempo, Ele sempre, como Pai, como eu quero o melhor para os meus filhos, eu sei que Ele quer o melhor para mim, porque eu sou filho dEle, como você também é. E foi enquanto estavam sendo levados para cativos, para a Babilônia, que Deus falou ao povo, através do chamado profeta chorão, né, que foi o Jeremias. Ele dizia assim, versículos bastante conhecidos, né? Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, Igreja Quadrangular Ecoville. Pensamento de paz, não de mal, para vos dar aquilo que vocês querem, aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês sonham, aquilo que vocês projetam. Então, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e achar-me-eis. Termina para mim. Quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu farei mudar a sua sorte. O segredo de um homem e de uma mulher de Deus, tem homem e mulher de Deus aqui? É oração. Nunca desista,
Nunca desista. Você não pode orar por orar e se der certo deu, se não der, não deu. Você tem que orar até conseguir. Até conseguir. Quanto tempo, pastor? Não sei. Um dia, um mês, um ano, 10 anos, 50 anos. Mas uma coisa eu sei. Ele está ouvindo e a seu tempo Ele nos dará. O que Ele não vai botar é um revólver na mão de um guri de 5 anos. Mas quando esse guri de 5 anos fizer 25, 35, fizer um curso de tiro, for habilitado, Deus vai lhe dar o melhor. Com certeza, grosso modo, né? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça para estarmos em sua presença, em espírito e em verdade, olhando sempre para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que não é outro senão o Senhor Jesus. Jerusalém celeste é o destino final de todo homem e mulher que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E o profeta Isaías escreve o santo lugar, dizendo que ali se reunirão, as nações para contemplar a glória do Senhor. E lá, com certeza, é o fim de uma jornada que começa hoje, quando de nossa janela nós podemos pela fé olhar para o paraíso. Quando pela nossa janela nós podemos olhar a realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos de vida, aquilo que diz respeito à família, a estudo, a profissão, a vida espiritual. Deus tem tudo preparado para aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e achar-me-eis. Tem uma condição: quando me buscardes de verdade. Não só papo furado, de jogar para cima para ver se cola, né? Não funciona desse jeito. Vai colar sempre se fizermos de coração. Vai chegar sempre se entendermos que o tempo de Deus não é o nosso. Vamos ter resposta se entendermos que pela sua capacidade extraordinária de saber o meu futuro, é de acordo com isso que Ele vai me responder. E as respostas de Deus são: tudo bem, Rogério, está aí. Aguenta aí, Rogério, vai demorar um pouco. E não, Rogério, não vou te dar porque você não sabe o que você está pedindo. Você não se conhece, eu te conheço. Dá para entender isso? Mas Ele responde. Então tenha paciência, mas também tenha perseverança. Seja resiliente. Seja um homem ou uma mulher, seja jovem ou seja maduro na idade, seja um homem que não desiste nunca de acreditar em Deus e que Deus é poderoso para te dar muito mais abundantemente do que aquilo que você está pedindo. Tem sido assim na minha vida por 50 anos, desde que eu aceitei Jesus. Tem sido assim na vida de milhões na história humana. E pode ser assim na sua vida, se tão somente você se determinar. Eu gosto de receber oração. Ontem as crianças oraram por mim, eu achei maravilhoso aquilo, não é? Eu preciso de oração. Mas o que eu preciso mais mesmo é orar. O que nós mais precisamos realmente é orar. É buscar a Deus. Porque quando nós buscarmos, como Ele disse, eu sou achado por aqueles que me buscam. Em outras palavras, quem não me busca não vai me achar nunca. Mas quem me procura, vai me encontrar. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.